Olá, estamos de volta para o nosso videoblog de número 5. No blog de hoje vou responder alguns e-mails que recebi de alunos durante a semana anterior com algumas dúvidas de exercícios que já caíram em alguns concursos públicos. Vou começar com uma dúvida de porcentagem, da aluna Paloma. A Paloma é aluna do Banco do Brasil, do nosso curso do Banco do Brasil aqui do Aprova Concursos, e ela me mandou essa dúvida aqui de porcentagem. Vamos ver. Para responder as questões do número 23 a 25, considere as informações abaixo. Uma corretora de seguros negocia 5 tipos de apólices de seguros, denominadas 1, 2, 3, 4, 5. Nos primeiros 20 dias do mês, a corretora negociou 1.240 apólices. O gráfico A mostra a participação em porcentagem de cada um dos tipos de apólice nesses 1.240 negócios. Então o gráfico A tem um total de 1.240 apólices. O gráfico B mostra em porcentagem a meta de participação nos negócios a ser alcançada até o fim do mês por tipo de apólice. Sabe-se que a meta a ser atingida é de 1.500 apólices. A pergunta é: o número de negociações ainda necessárias da apólice 5 para alcançar exatamente a meta prevista para ela? O que acontece? Eu quero que vocês olhem para o gráfico B por alguns segundos e vamos pensar o que significa o gráfico B. Essa empresa tem uma meta de 1.500 apólices por mês. Essa empresa tem a meta de vender 1.500 apólices. Dessas 1.500, 10% eles têm como meta de ser da apólice 1, 16% da apólice 2, 25% da apólice 3, 15% da apólice 5, 35% da apólice 4. Essa é a meta mensal. O gráfico B é o gráfico com a meta, mensal. O gráfico A é o gráfico parcial, porque até agora só foram 20 dias. Nesses 20 dias que se passaram, foram vendidas 1.240 apólices, ou seja, estamos quase chegando na meta, que é 1.500. E a distribuição está ali, 10% para a apólice 1, 15% para a apólice 2, 30% para a apólice 3, 40% para a apólice 4 e 5% para a apólice 5. E eu quero saber quanto que eu tenho que vender da apólice 5 para cumprir a meta. Então eu vou escrever aqui para você, Paloma, a meta. A meta são 1.500 apólices. Só que dessas 1.500 apólices, a meta diz que eu quero que 15% seja da apólice 5. Ou seja, 15% de 1.500 eu quero que seja da apólice 5. 15% de 1.500 dá 225. Quer dizer, a apólice 5, a meta é 225 apólices. Essa é a minha meta. Professor, até agora, vou até trocar de cor de caneta em roxo. Até agora, o nosso parcial foi de 1.240 apólices. Dessas 1.240, 5% foram da apólice 5. 5% foram da apólice 5. 5% de 1.240, vocês fizerem a conta, 10% dá 124. 5%, 62. Quer dizer que a apólice 5, até agora foram vendidas 62 apólices das 5. A pergunta é: o número de negociações da apólice 5 para alcançar a meta. Quanto falta para alcançar a meta? Já foram vendidas 62 para chegar em 225. Para alcançar a meta, vou trocar de cor, 225 menos 62. E para alcançar a meta, a gente vai chegar em 163. Faltam vender 163 apólice 5 para chegar na meta, e eu vou lá e vou marcar a letra B. Faltam vender 163 apólices. Então é essa conta que eu gostaria que vocês fizessem nesse exercício de porcentagem. E agora, já falamos um pouquinho de porcentagem, agora eu vou entrar no tema probabilidade. Uma questão da aluna Karen, ela me mandou, e é uma questão do concurso do Hospital das Clínicas aqui do Paraná deste ano.
que ela me mandou essa questão aqui e vamos dar uma olhadinha o que acontece nessa questão. Você possui 3 discos, tampas, onde um dos lados é liso e o outro é áspero. Você joga os 3 discos para cima e a probabilidade de que todos os discos caiam do mesmo lado. 3 discos para cima, todos caiam do mesmo lado. Galera, é a mesma coisa que cara ou coroa. Cara ou coroa, a moeda tem o lado cara e o lado coroa. O disco que a Karen me mandou tem o lado liso e o lado áspero. Só que você sabe que a chance de sair cara e a chance de sair coroa é a mesma, 50%. Então a chance de cair do lado liso e a chance de cair do lado áspero é 50%. Quem não quiser trabalhar em porcentagem, pode colocar em fração, meio. Eu vou tacar 3 discos e eu quero que os 3 caiam do mesmo lado. Ou seja, eu quero que os 3 caiam do lado liso ou os 3 caiam do lado áspero. Então fica liso, liso, liso ou áspero, áspero, áspero. São os 2 jeitos que existem dos 2 discos caírem do mesmo lado. No lugar desse ou, a gente já sabe, né? Ou a gente troca por soma. Calcula liso, 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 calcula áspero, áspero, áspero e soma. Vamos lá. Qual que é a probabilidade do liso, liso, liso? Qual que é a chance do primeiro disco ser liso? Sair do lado liso? Meio. 50% de chance de cair do lado liso. Qual que é a chance de cair de novo? Meio. Qual que é a chance de cair de novo? Meio. Como eu quero liso, eu multiplico. Mesma coisa para o áspero, áspero, áspero. Meio, meio e meio. O que vai acontecer? Meio, 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 1/8. Meio vezes meio vezes meio, 1/8. Isso daqui vai dar 2/8, que simplificando dá 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, que é o bom e velho 25%. Beleza? 25% vai lá e marca a letra A. É claro, Karen, que numa hora de desespero em sua vida, você pode fazer esse exercício no braço. Escrever todas as possibilidades que existem quando você arremessa 3 discos. Áspero, 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 liso, áspero, liso, áspero, áspero, liso, 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 áspero, áspero, liso, áspero, liso, 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 áspero, liso, liso, liso. Tá aí. Existem 8 coisas que podem acontecer quando você taca esses discos. Não tem mais nenhuma que eu não tenha relatado aqui. 8. Dessas 8, eu quero saber a chance de que todos caiam do mesmo lado. Só vale essa em amarela e essa. Por isso que a minha resposta deu 2/8, porque tem 2 casos favoráveis de um total de 8. É claro que esse jeito de escrever todos os elementos do espaço amostral, ele não é o melhor jeito, porque às vezes o teu espaço amostral é grande o suficiente para você não conseguir escrever todos os elementos. Aquele era pequenininho, só tinha 8 elementos, eu consigo escrever todos. Mas cuidado com isso e tentem pensar em toda a movimentação. Beleza? E agora que eu fiz essa dúvida da Karen sobre probabilidade, eu vou voltar a falar sobre porcentagem, com uma dúvida de uma questão da ESAF, da aluna Virgínia, concurso de Tribunal de Contas da União. A Virgínia me mandou essa questão aqui, muito boa essa questão da ESAF. Vamos ver. Em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos. Sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram foi... Calma aí. Antes da epidemia, vamos supor que eu tenha 100 peixes. Antes da epidemia, eu vou supor que eu tenha 100 peixes. Por quê? Porque 100 é mais fácil de fazer conta. Como ele disse que 80% são amarelos e 20% são vermelhos, então dos 100 peixes, 80 são amarelos e 20 são vermelhos. Beleza. E até aqui está tudo dando certo. Agora rolou uma epidemia. E alguns peixes morreram. Olha o que ele diz sobre alguns peixes morreram. Uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Bom, eu tinha 80 peixes amarelos. Alguns vão morrer,
Com quantos que eu vou ficar? Eu vou dizer que eu vou ficar com 80 menos X amarelos. Por que 80 menos X? 80 que eu tinha menos os X amarelos que morreram. Ah, professor, e os vermelhos vai chamar de 20 menos X? Não, porque ele diz que nenhum vermelho morreu. Ou seja, eu tinha 20 peixes vermelhos antes e eu continuo tendo 20 peixes vermelhos depois. Tinha 20 antes e continuo tendo 20 depois. E olha o que ele diz agora. Verificou-se que 60% dos peixes vivos, depois da epidemia, 60% dos peixes vivos eram amarelos. Ou seja, esse 80 menos X representa 60% dos peixes vivos. Esse 80 menos X representa 60%. Quer dizer que os vermelhos representam o que sobra. Quanto que sobra? De 60 para 100 sobra 40%. E eu posso fazer essa regra de 3 com vocês agora. 80 menos X está para 20, assim como 60 está para 40. Antes de multiplicar cruzado, simplifique. O que vai acontecer? 4 vezes 80 menos X, 4 vezes 80, 320, menos 4X. 20 vezes 6, 120. Traz o 120 para a esquerda, passa o 4x para a direita. 200 igual a 4x. X igual a 200 sobre 4. X igual a 50. O que é esse 50? É a X. São os que morreram. 50 peixes amarelos morreram. Professor, mas qual que é a pergunta do exercício? Olha a pergunta. O percentual de peixes amarelos que morreram. Eu sei que 50 peixes amarelos morreram. Mas esses 50 representam quantos por cento? Esses 50 representam quantos por cento? Me responda uma pergunta. Quantos peixes amarelos você tinha no total, no começo do exercício? 80. Esses 80 amarelos eram o total de amarelos que você tinha, 100%. Desses 80, quantos você descobriu que morreram? 50. 50 amarelos morreram. Isso representa X%. Resolva essa regra de 3, corta 0 com 0. 8 vezes X, 8X. 5 vezes 100, 500. X é igual a 500 divididos por 8. X é igual a 62,5%. Quer dizer que 62,5% dos peixes amarelos morreram durante essa misteriosa doença. E eu vou lá e marco letra D. Ok? Galera, resolvi alguns exercícios aqui, 2 de porcentagem e 1 de probabilidade. Para quem tem dúvida nesses temas, espero que esse blog tenha sido esclarecedor. Bom, vou ficar fora do blog durante 2 semanas, vou fazer uma viagem, vou ficar 2 semanas fora. Daqui 2 semanas o blog volta, aí vai ser o blog de número 6. Então nessas 2 semanas, quem assiste o meu blog tem tempo de mandar mais perguntas, os alunos da prova concurso têm mais tempo de mandar perguntas. Daqui 2 semanas eu volto, vou fazer um blog um pouquinho mais longo, porque provavelmente vão acumular várias dúvidas, mas daqui 2 semanas eu volto com o blog de número 6. Agradeço a todo mundo que me assistiu e daqui a pouco nós estamos de volta. Valeu, abraço, tchau, tchau.